E agora, oficialmente, boa tarde. Agora que a gravação está em andamento. Hoje nós fechamos o assunto. Esse é o último assunto do semestre. Sexta-feira teremos a prova, estilo normal da prova, 0 a 10, peso 7, 10 itens, cada um valendo 1 ponto, prova subjetiva, com consulta aberta a qualquer material em papel. Ainda não sei se sou eu que vou aplicar a prova ou algum aluno meu, mas tanto eu quanto qualquer aluno ou aluna teremos absoluta amnésia do assunto. Tá? Até antes do horário da prova, eu respondo questões por WhatsApp, normal. Terminou o horário da prova, começou o horário da prova, 16 horas da sexta-feira. Eu não sei nem meu nome direito mais. Tá? A prova vai das 16 às 18h30. Não porque vocês precisem da meia hora extra, mas para evitar choros excessivos. Tá? Já dá um tempinho a mais. Isso também corrige algum eventual atraso no início da prova. Distribuição, etc. Às vezes acontece, então já tem uma margem aí de segurança. O assunto da prova, DIC, DBC, fatorial e parcela subdividida. Os 4 assuntos que nós vimos depois da primeira VA. Terça-feira que vem, eu pretendo dar os resultados durante o final de semana. Terça-feira que vem, aula optativa para alguma discussão da prova, alguma dúvida que fique da sua prova individual ou da prova em geral, ou perguntas sobre qualquer assunto. Revisão não entendi nada do assunto tal, por favor, repita a aula. Revisão eu estou com essa dúvida do assunto tal, por favor, explique esse ponto aqui. Tá? Repetindo, terça-feira que vem, aula sem controle de presença. Vem quem quiser ou achar que precisa. Sexta-feira que vem, dia 12, terceira VA. Do meu nome até parcela subdividida, 10 itens, provas valendo de 0 a 10. Mesmo esquema, consulta aberta a papel, prova subjetiva, respostas individuais, caneta azul ou preta. Nesse caso, a correção deverá ser feita até o sábado, dia 11. Fatorial e parcela subdividida. 4 assuntos. A terceira VA, todo o assunto, do primeiro dia de aula, do meu nome, até hoje, mesmo esquema da primeira e da segunda. A diferença é que não tem uma parte da prova em trabalhos. Então, o peso é 0 a 10. A nota deve sair, a não ser que aconteça alguma hecatombe, a nota da terceira VA sai no sábado, dia 13. Dia 13. Tá? Final, sexta-feira seguinte. Terça-feira seguinte, terça-feira 13, 14, 15, 16. Terça-feira 16, mesmo esquema da terça-feira 9. Aula de revisão, discussão da prova, se houver aluno. Também não tem controle de presença. E aí, na sexta-feira 19, afinal, Jingle Bells, Papai Noel e tudo que vocês têm direito, cuidado com a bebida, na comemoração da virada do ano. Tá? O fígado agradece se vocês comerem antes de beber. Tá? Mas basicamente isso. Terceira e final, todo o assunto do semestre. Tanto terceiro quanto final, 10 itens,
prova valendo 0 a 10. Ok? Já está disponível o trabalho segunda VA para vocês mandarem um arquivo se quiserem receber a sua prova corrigida. Se não quiserem receber a sua prova corrigida, não manda. De qualquer modo, eu coloco no sistema, mas só posso mandar para cada um se mandarem a prova. Mandarem um arquivo qualquer indicando que tem interesse. Ok? Então, começando o assunto, chegou bem na horinha. Hoje nós vamos falar sobre o arranjo em parcelas subdivididas, que é um caso especial do fatorial. É um fatorial básico, como qualquer outro, efeitos principais, secundários, etc. Só que, diferentemente do fatorial básico, nós temos dois tamanhos de parcela diferentes, dois ou mais. E um fica dentro do outro. Olhando ali o exemplo, a parcela principal é a vermelha. Certo? E dentro da parcela principal, temos subparcelas. Quando é que faz sentido utilizá-lo? Quando, por alguma característica dos tratamentos, você tem ou dificuldades de manejo ou necessidades de área muito distintas. Por exemplo, se você estiver testando sistemas de irrigação, você precisa de parcelas grandes ou pequenas? Grandes. Mas se você está testando variedades, você precisa de parcelas do mesmo tamanho do sistema de irrigação? Não. Não é isso? A variedade você pode fazer com áreas menores. Uma sala desse tamanho aqui seria mais do que suficiente para testar uma variedade. Numa cultura como o milho, por exemplo. Mas com certeza não seria suficiente para implementar um sistema de irrigação. Se eu fosse fazer um fatorial normal, quem é que ia definir o tamanho da parcela? O sistema de irrigação ou a variedade? Então eu posso reduzir o sistema de irrigação para o tamanho da variedade? Eu poderia expandir a variedade ao tamanho do sistema de irrigação. Mas eu não posso, por uma razão física, reduzir o sistema de irrigação ao tamanho de uma parcela da variedade. Então, se for fazer um fatorial normal, cada unidade experimental vai ter que ser do tamanho da parcela que permite o sistema de irrigação. Está fazendo sentido? Tamanho grande. O que é que isso significa? O custo é maior. Porque eu vou precisar de uma área maior, eu vou precisar de mais sistemas de irrigação. A variação do acaso também é maior. Porque eu estou cobrindo uma área maior, então o ambiente fica menos homogêneo. Faz sentido? Na parcela subdividida, dentro da parcela do sistema de irrigação, eu tenho subparcelas, testando as diferentes variedades, por exemplo. Isso aí reduz a minha área total, porque ao invés de eu ter uma parcela do sistema de irrigação para cada combinação, variedade, sistema de irrigação, eu tenho somente para repetições, e ali dentro eu aloco o segundo fator. Está fazendo sentido para vocês? Pode ser que seja por uma razão de manejo. Por exemplo, se eu quiser avaliar efeito de cores do sombreamento com diferentes cores, sobre a qualidade das flores, ou a aparência de frutos de pitanga, ou de acerola. Eu poderia colocar uma sombra a cada vaso. Em cima de um vasozinho aqui tem uma sombra de uma cor, em cima de outro vaso vizinho dele tem uma sombra de outra cor. Poderia, mas ia ficar complicado, não ia? Porque eu ia precisar
de uma estrutura que sombreasse cada pote individual, ia ser difícil de manejar isso aí. O que é que eu posso fazer? Colocar uma sombra com vários potes das diferentes variedades, ou dos diferentes adubações, ou seja lá o que for, embaixo da mesma sombra. A sombra é uma área maior, com os potes em área menor. Eu não vou economizar a área, mas eu vou facilitar o manejo. Ao facilitar o manejo, eu reduzo a chance de erros do manejo. Eu reduzo a variação do acaso. Seja como for, a parcela subdividida é utilizada quando você vai ter um ganho de procedimento ou de custo por fazer isso. Está fazendo sentido? Tudo que vale para o fatorial, vale para a parcela subdividida, porque a parcela subdividida é um fatorial. Então, temos os efeitos principais, temos a interação. Você vai falando o seguinte, por números desconhecidos. Temos tudo que tem no fatorial, só que tem uma diferença. Se nós estamos com tamanhos, se nós temos parcelas diferentes, o acaso é um só ou tem mais de um acaso? Tem mais de um acaso. Porque eu vou ter um acaso entre as parcelas grandes e vou ter outro acaso entre as parcelas pequenas. Faz sentido? Então, a precisão experimental inerente ao delineamento, ao arranjo, é maior ou menor do que no fatorial normal? Menor. Eu tinha... O que é que define a precisão experimental? É o tamanho da variação do acaso, né? Que é uma variação dividida por um grau de liberdade. Uma soma de quadrado dividida por um grau de liberdade. Correto? O total do acaso, dos graus de liberdade, continua o mesmo. Só que agora a soma de quadrado vai ser menor. Porque eu estou dividindo em duas partes. O que era um divisor só, agora são dois divisores. Então, o acaso, o quadrado médio do acaso, que é o divisor do f, aumenta. Necessariamente. Se necessariamente ele aumenta, qual é a vantagem? Eu posso reduzir a soma de quadrados por um manejo melhor. Se eu puder reduzir a soma de quadrados por melhorar o manejo, ao dividir as parcelas, porque eu reduzi a área total, por exemplo, ou porque eu pude ter mais repetições, já que tinha uma área menor para cada repetição, eu consigo melhorar a precisão. Se eu tenho uma razão lógica desse tipo, faz sentido fazer parcela subdividida. Se eu não tenho, não faz. O normal é o fatorial. É o que você vai tentar utilizar sempre que for possível. Quando não é possível usar o fatorial, porque vai ser difícil demais de manejar, aí a parcela subdividida. Tá ok? É um caso especial. E como todo caso especial, você vai usar em situações especiais. Onde você consegue, no procedimento experimental, compensar a perda de precisão estatística inerente, que é inevitável na hora que você sai de uma variação do acaso para duas variações do acaso. Está fazendo sentido? Agora você tem dois resíduos, duas variações do acaso, porque uma parcela fica dentro da outra. Você tem tamanhos aspeados, já que quem está escutando a gravação não vê meu dedo aspeando aqui. Tamanhos diferentes. Eu falo assim porque pode ser que não sejam parcelas fisicamente diferentes, seja uma organização das parcelas. Necessariamente poder estatístico é menor. Então você tem que compensar essa perda de poder estatístico, porque você reduziu o grau de liberdade do resíduo, com uma redução maior na soma de quadrados, por controlar melhor o experimento.
O resíduo maior sempre vai ser da parcela principal. Porque a parcela é maior, então tem mais variação do acaso. E você tem menos grau de liberdade para a parcela principal. Porque você tem menos parcelas principais do que subparcelas, já que as subparcelas ficam dentro da principal. Você vai ter no mínimo 2 vezes mais subparcelas do que principais. Tá? E de quebra, se você usar controle local no seu experimento, se for um delineamento em blocos ou quadrado latino, quem paga a conta do controle local é a parcela principal, não é a subparcela. Então tinha menos e você ainda gasta. Então, naturalmente, a variação do acaso na parcela principal é maior. E aí você vai encontrar em todo o livro de estatística a afirmativa de que tem uma precisão maior para a subparcela do que para a principal. E essa afirmativa é verdadeira. Só que é frequente ter um problema de leitura dessa afirmativa. Entender que a subparcela é mais precisa do que seria se fosse um fatorial. Você tem um ganho de precisão. Você não tem um ganho de precisão em relação ao fatorial básico. Só que, já que foi para a subparcela, para o arranjo em subparcela, você perde mais na principal do que na sub. A sub é mais precisa do que a principal, mas as duas são menos precisas do que se fosse um fatorial normal. Não é que o livro está errado, os livros estão certos. A subparcela tem maior precisão do que a principal. Nada a discutir com relação a isso. Só que as duas têm menos precisão do que seria se fosse um fatorial básico. Então, se puder, fatorial. Só vai para a parcela subdividida quando o fatorial tem alguma coisa que não vai ficar viável de fazer. Ok? E aqui nós temos um grau de liberdade. Aqui nós temos um exemplo mostrando quem é quem. No pontilhado está o bloco. O bloco tem, nesse caso, 3 parcelas principais que estão distribuídas em faixas. Nos 3 blocos. Cada um dos 3 blocos tem 3 parcelas principais. Eu peguei só um deles para marcar em 3 cores diferentes, mas cada um dos 3 tem. E dentro da parcela principal eu tenho 11, nesse caso, subparcelas. Se eu não tiver contado errado. São 11 mesmo. Hã? Não. As vermelhas são 2. Mas cada um daqueles quadradinhos em branco é uma subparcela. Aí eu marquei 2, porque se eu marcasse todas, não ia dar para ver a marcação do mesmo jeito. Eu marquei 2 puladas para poder destacar o que é a subparcela dentro. Mas se você olhar todas elas, tem 11 retângulos. Cada linha tem 11 retângulos. Ou seja, cada parcela principal, nesse caso, teriam 11 subparcelas. Ok? E cada bloco teria 3 parcelas principais e 33 subparcelas, já que cada uma das 3 tem 11. Nós temos 3 variações diferentes aqui, fora as do tratamento. Primeiro, nós temos uma diferença entre os blocos. Se eu fiz o delineamento em blocos, é porque eu acho que tem uma variação do ambiente ali que eu estou controlando. Então, tem uma variação entre blocos, que é uma variação do ambiente, mas não é uma variação do acaso. Você definiu que ia ser em blocos porque você olhou aquele ambiente e você viu que tem uma variação ali que você consegue controlar. Por exemplo, a inclinação do terreno. Dentro do bloco,
cada uma das 3 parcelas principais tem uma variação do acaso. Certo? Todo ambiente tem. Então, você tem uma variação do acaso entre as parcelas principais de um mesmo bloco. E, finalmente, dentro da parcela principal, você tem uma variação do acaso. Certo? Entre as subparcelas. Se eu pensasse que isso aqui era uma principal, certo? E fosse contar, por exemplo, o número de pontinhos pretos do granito, desse material, que é uma função mais ou menos do acaso, o número, a densidade, a distribuição dessa linha aqui não é igual a dessa. Correto? Essa é uma diferença do acaso. Mas se eu pegar essa subparcela aqui e comparar com essa, também não é igual. Ou com essa. Então, eu tenho uma variação entre o conjunto delas e tenho uma variação dentro. Ou seja, eu tenho 2 variações do ambiente, nesse caso do acaso, diferentes. Está fazendo sentido? Como a parcela principal inclui todas essas, a variação total dessa parcela como um todo é necessariamente maior do que a variação entre as subparcelas. Concordam? Porque é a total. Na variação da parcela principal, eu somo todas essas variações. Então, eu vou ter uma variação total maior. Inevitável. E como eu tenho menos parcelas principais, eu tenho menos graus de liberdade. Então, eu tenho uma variação total maior dividido por menos graus de liberdade. Naturalmente, eu vou ter um resíduo maior do que para as subparcelas, onde eu tenho menos variação com um divisor maior. Está fazendo sentido? Qual resíduo eu vou usar para qual comparação? O fator que está na parcela principal deve ser comparado com a variação do acaso da principal ou da subparcela? Além do que está escrito na tela. Pense um pouquinho. Se ele aparece na principal, vamos dizer que seja sistema de irrigação. O sistema de irrigação eu só consigo ver na área toda que leva o sistema de irrigação. Então a variação entre as subparcelas não aparece para ele. Faz sentido? Então, quem está na principal só pode ser comparado com coisas da principal. A variação do acaso entre as parcelas principais. Quem está na subparcela deve ser comparado com a principal ou com a sub? A sub. Porque na principal eu não vejo mais ele, né? Eu tenho 5 subparcelas aqui. Quando eu estou na principal, eu não vejo mais essa variação. Então, quem está na sub, é na sub. E a interação entre principal e sub? Você vê na principal ou vê na sub? Na sub. Certo. Foi o que eu coloquei no texto. Por quê? Além do que eu coloquei no texto. Não vale ler o que eu escrevi. A interação aparece com os dois ou aparece com um só? Interação. Eu posso ver a interação com um fator só? Para ver a interação tem que ter os 2 fatores. Correto? Onde é que eu vejo os 2 fatores? Na parcela como um todo ou na subparcela? Na subparcela. Porque na total, na grande parcela, na parcela principal, eu não consigo ver mais a subparcela. Não consigo ver mais o efeito da subparcela. Concordam? Como eu não consigo ver a interação.
A interação eu vejo na subparcela. Então, o fator que fica na principal, eu comparo com o resíduo da principal. O fator que fica na subparcela, eu comparo com o resíduo da subparcela. A interação eu só consigo ver na subparcela, portanto, eu comparo com o resíduo da subparcela. Tá? Tipicamente, parcela principal a gente chama de resíduo A e a subparcela, resíduo B. Se você quiser inventar muito e fazer sub-parcela, essa lógica permanece a mesma. Só que agora vai aparecer o resíduo C. Se você quiser fazer a sub, vai aparecer o resíduo D. Em teoria, você pode colocar tantos níveis quanto você quiser. Só que vai voltar aquele problema de muitas interações diferentes, dificuldade de entender o que aconteceu. Então eu iria no máximo em 3. Porque senão você vai ter uma dificuldade, pode ter uma dificuldade muito grande de entender o que aconteceu. E como a gente faz um experimento para entender o que acontece, tá ok até aqui? Um exemplo, nós temos 3 manejos de cana. Corte cru, manual, ou seja, gente indo lá cortar sem queimar a cana antes. Corte manual, queimado, passa um fogo rápido na área para queimar o excesso de palhada, certo? Que é basicamente para melhorar as condições de trabalho do corte manual. Se você já entrou num canavial com folha, não é uma experiência agradável. Aquela folha de cana corta feito um condenado. Muito. Tanto é que onde tem corte manual cru, ou por exemplo, o corte para fazer acero, em plena zona da mata de Pernambuco, eles trabalham com uma proteção, com uma roupa de couro, ou pelo menos uma camisa muito grossa, porque senão você sai todo cortado. Isso além do risco de encontrar uma cobrazinha ou outra na área. Então, por isso que se faz a queima da cana. Nesse caso, teriam 3 sistemas. Com queima, corte manual. Com queima, sem queima, corte manual. Ou corte mecanizado. E vai testar 11 variedades. Quem é a maior área aí? O corte ou a variedade? 1 voto para a variedade. 3 votos para a variedade. 4 votos para a variedade. Pois não. Quem é que precisa de uma área ou uma condição de manejo maior? O corte ou a variedade? Nós estamos com 4 votos para a variedade até o momento. Tem 5 votos para a variedade e variedade perdeu. O que acontece? Primeiro, nós temos um corte aí mecanizado. Então, precisamos de uma área que você possa entrar com a colheita mecanizada. Mas, independente disso aí, tem um corte com queima. Se fosse fatorial normal, seria feito um sorteio geral, não seria? Então, você teria parcelas com queima, vizinhas de parcelas sem queima. As parcelas com queima estariam espalhadas no meio das 33 parcelas, já que são 3 manejos e 11 variedades. Cada repetição teria 33 parcelas. Tem 3 manejos e 11 variedades. São 33 combinações entre variedade e manejo. Uma repetição, 33 parcelas. Correto? Se fosse um fatorial normal, o fogo
estaria espalhado no meio dessas 33. Queima essa, não queima aquela, pelo sorteio. Vocês acham que isso ia ser fácil de fazer? Ia ter uma chance muito alta de acontecer merda. Queimar quem você não queria que queimasse. Não ia? Porque ia ter, essa cadeira eu queimo, essa eu não queimo, essa eu não queimo, essa eu queimo, essa aqui eu não queimo, aquela ali eu não queimo. A chance dessa aqui, o fogo bater para essas vizinhas, é alta. Então como é que você reduz isso? Todo mundo que vai queimar, você bota junto. Pelo menos em cada repetição. Tá? Então você faz a parcela subdividida em que o corte é a parcela principal. E ali dentro você tem as 11 variedades. Faz sentido para vocês agora? Não teve nenhuma redução de área. A área total permanece a mesma. Mas eu reduzo a chance de uma variação do acaso devido à dificuldade de manejo. O fogo pegar onde não era para pegar. Tá ok? Foi 5-0 e o 0 ganhou. Queria que o esporte fosse assim, a gente perdesse as partidas e ganhasse. Mas esse ano não foi bem o caso. A gente perdeu e perdeu mesmo. Homem? Sei não, viu? Então, nós temos, formei blocos, porque tem um desnível ali, então tenho 3 blocos, em função do desnível. Tá? Bloco 1, 2, 3. Em cada bloco, eu fiz um sorteio distribuindo os manejos. Tá? Então, no bloco 1, foi crua, mecanizado, queimado. No bloco 2, mecanizado, crua, queimado. No bloco 3, crua, queimado e mecanizado. Sorteio. 3 sorteios. Um sorteio em cada bloco. Agora eu vou fazer o sorteio das variedades. Veja que são sorteios separados para cada parcela principal. Então eu vou fazer 9 sorteios das variedades. Ok? Distribuindo as 11 variedades dentro de cada parcela principal. De cada uma das 9 parcelas principais. E esse experimento ficaria com esse esquema da nasvariância. Qual é a diferença desse esquema em relação ao fatorial normal? Se fosse um fatorial normal. A presença de subparcelas é uma. Não, a variedade teria. Exatamente. Eu dividi primeiro em 2 coisas. A variação total ligada às parcelas principais e a variação da subparcela. Ok? Cada uma dessas coisas tem o seu resíduo. Como é que vocês acham que eu fiz essa divisão? E essa parte não está no slide. Primeiro eu divido a variação total em parcela e subparcela. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço qualquer divisão de variação?
O tuque vem bem depois. A gente fez isso no DIC, fez no DBC e fez no fatorial. Divido os graus de liberdade e a soma de quadrado. Quantas parcelas principais eu tenho? Eu não escutei. Eu tenho 3 em cada repetição. Então, eu tenho 3 manejos e 3 blocos. Então, eu tenho 9 parcelas principais. Grau de liberdade. Eu tenho 9 parcelas principais. Quantos graus de liberdade eu tenho? 8. Grau de liberdade sempre é o número daquela coisa menos 1. Como é que eu faço a soma de quadrados de qualquer coisa na face da Terra? Somo, totaliza a coisa, eleva ao quadrado, somo os quadrados e divido pelo número de coisas que eu usei para dar cada total. Ou seja, eu vou pegar o total de cada parcela principal, eleva ao quadrado, divido por quanto? Por que por 3? É a quantidade de parcelas principais. Mas a gente já não está falando da soma de cada uma das parcelas principais? Beleza. A gente vai ter 9 valores, que são as 3 parcelas principais, 3 repetições. Mas cada um desses 9 vem de onde? Dos blocos? Não. Os 9 formam os blocos. De onde é que saiu os 9? Cada um dos 9 sai de onde? Das subparcelas. O total de cada parcela principal é a soma das subparcelas que estão dentro daquela parcela principal. Nesse caso, das 11 subparcelas. Então, eu vou dividir por 11. Até o total de cada parcela principal, soma as 11 quadrado, soma esses 9 quadrados, divido por 11, porque eu usei 11 para dar cada um dos 9. Isso me dá a soma de quadrado da parcela principal. Eu já tinha a soma de quadrado total, não tinha? Como é que eu calculo a subparcela? Por diferença. Tudo que não é principal é sub. Então, eu dividi principal para um lado, sub para outro. Correto? Na principal, eu tenho o efeito do corte, do manejo. Quantos graus de liberdade eu tenho para manejo? 2, porque eu tenho 3 manejos. Blocos. 3 blocos, 2 graus de liberdade. O que sobra é o resíduo da subparcela. Da parcela principal, que diga. A mesma coisa para a subparcela. Na parte da subparcela eu tenho a variedade, nesse caso, e a interação. O que não é variedade nem interação, mas é subparcela, é o resíduo da subparcela. A lógica do resto permanece a mesma lógica do fatorial básico. Na hora de calcular, variação do acaso, só para repetir pela milionésima vez, é a variação que não se deve a causas conhecidas, causas calculáveis diretamente. Na principal, nós temos o fator da principal e o bloco. E a diferença é o acaso da principal.
Se eu tenho dois fatores, eu poderia dizer que o acaso é a interação entre o fator e o bloco. É como os blocos modificam a resposta ao fator, ou como os fatores modificam a resposta ao bloco. Isso é a definição de interação. Então, a gente calcula no sais o resíduo A, o resíduo da passagem principal, como sendo a interação entre repetições e o bloco, se for o caso, e o efeito daquela passagem principal. Se fosse um fatorial normal, melhor, o modelo do GLN, a descrição desse fatorial é fator 1 mais blocos, mais o resíduo A, mais o fator 2, mais a interação, mais o resíduo B. Isso descreve toda a variação do acaso que existe nesse sistema. O sais não reconhece o delineamento. O sais não tem isso programado lá. Você programa no sais. E como é que você programa isso? Descreve o modelo. A variável é bloco, corte, variedade, corte, variedade. Isso aí é um fatorial básico. Correto? Seria a descrição de um fatorial básico. Que só tem uma variação do acaso. Tudo que não está aí é variação do acaso. Ok? O que é que a gente faz? Agora vai dividir. Como é que eu divido isso? Especifico essa variação do acaso A como parte do modelo. Quem ela é? É a interação entre bloco e o corte, nesse caso. E o tratamento da passagem principal. Só preciso colocar isso ali em vermelho. Eu adiciono a interação que corresponde ao resíduo A. O problema é que o sais, como todo programa de computador burro de pai e mãe, vai tratar isso aí como se fosse um fator normal. Vai fazer o teste F, se você mandar fazer o TUC, ele vai fazer muito bem, obrigado, utilizando o resíduo B como variação do acaso. A única variação do acaso que ele vai reconhecer como variação do acaso é o B. O que é que a gente faz? A gente manda ele reconhecer esse resíduo como resíduo para algumas coisas. E como é que a gente faz isso? Com essa linha em vermelho. Teste H, corte, pelo E, erro, resíduo, corte versus bloco. Quando eu faço isso, eu estou mandando ele fazer o teste F para o corte em função do resíduo A. Se eu quisesse fazer o teste F para bloco, só era eu colocar a linha teste H igual bloco, E igual corte vezes bloco. Ele faria perfeitamente bem, obrigado. Na hora que eu faço isso, ele vai fazer o teste F para corte duas vezes. Uma errada e uma certa. A que vai aparecer na análise de variância normal é errada. Por quê? Qual é o resíduo na análise de variância normal? B. Então, aqui vai aparecer na análise de variância normal, considera o resíduo B para o corte. Só que era para considerar o resíduo A. Aí vai aparecer um segundo blocozinho embaixo com o resíduo A. Da mesma forma que a gente faz isso para o teste F,
A gente vai para o LS-min. Acrescenta aqui em vermelho. Faça o teste de Tukey considerando esse fator como resíduo para o efeito bloco, ou melhor, corte. Qual deles? O teste H ou o LS-min? O LS-min para qualquer um que você fizer. Se você fizer sem o adjust, que seria o LS-min mais básico, o LS-min adjust equal Duncan, equal qualquer um dos testes, ele vai utilizar a interação corte-bloco como o resíduo correto. Se você não colocar isso aí, ele vai usar qual resíduo? O B. A função de entrar esse comando teste é para dizer, ó, quando for testar essa variável aqui, use esse resíduo aqui. Senão ele vai usar o que para ele é o resíduo, que é o resíduo B nesse caso. Ok? Qual o teste? Não afeta. O teste em si vem depois do adjust. Adjust equal. Ajuste igual. Você está dizendo qual é o teste que você quer que utilize. Se você não colocar o adjust, ele vai utilizar o teste chamado LSD. E a saída do sais é basicamente essa aí. Mais bonitinho do que essa normalmente, nas versões atuais do sais, mas eu não rodei a análise de novo. A primeira parte, model igualzinho, não muda nada. A diferença vem na segunda parte, em que você cria, aparece uma linha ali, corte bloco, que é o resíduo A, e que ele vai fazer o teste de tudo, ele vai fazer o teste de EF para o resíduo A. Lembre-se, computador é o bicho mais burro que existe na face da Terra. É pior que o torcedor do esporte, que até o final tinha esperança. Aí não é questão de burrice, é questão de esperança. Tá ok, gente? Só que ele também mostra embaixo o segundo comando ali. Tests of hypotheses using the type 3 MS for code times block as an error term. Teste de hipóteses para usando o tipo 3. Porque eu mandei usar o tipo 3, se eu mandasse usar o tipo 1 era tipo 1, se eu mandasse usar os dois, ele fazia para o tipo 1 e para o tipo 3. Usando cultivar versus bloco como resíduo. Vejam a diferença. Não corrigi, mas em cima está como corte e depois está como cult, por alguma razão. Tá? Leiam a linha em preto acima do vermelho na parte de cima e embaixo. A soma de quadrados está igual, não está? É corte versus... É corte em cima e aqui embaixo está cult. 2, 2. 22, 38, 88 qualquer coisa. 22, 38, 88 qualquer coisa. Ok? 11, 19, 11, 19. Porque é isso dividido por isso. Então, 11. O F tinha sido calculado como 2,83. Quando considerou... Certo, obrigado. Ponto 8. Quando considerou o resíduo B. Caiu para ponto 28. A chance de ser devido ao acaso tinha sido ponto 46. Já era jogar cara ou coroa. E agora é ponto 76. Por quê? O resíduo aumentou.
por tudo aquilo que eu falei no início da aula. Ok, senhores? Dúvidas? Senhoras? Já que são a maioria na sala. O desvio padrão e o erro padrão da média são medidas diferentes. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o erro padrão da média leva em consideração o tamanho, o número de pontos que você tem. Pode utilizar qualquer. Você escolhe qual dos dois. Você prefere um número e outro. Certo? Basicamente isso. O que acontece é que o desvio padrão é ligado à distribuição normal. Então você pode utilizar o desvio padrão porque indica que se a distribuição fosse normal, você consegue, se a distribuição fosse perfeitamente normal, os pontos ficariam 67% dos pontos entre média menos 1 e média mais 1. 95% dos pontos entre média menos 2 e mais 2. E 99% dos pontos ficariam entre média menos 3 e mais 3 desvios. Agora, o que acontece? Quando você está aumentando o número de pontos, o desvio padrão vai aumentando. Porque a variação total vai aumentar. Então, o erro padrão da média é a forma de você. Qualquer um desses que você utilize vai ser bem aceito. Amostral. Essa eu não sei qual é. Mas o teste variar é o desvio padrão amostral que é o que a gente utiliza. Considera que nós estamos trabalhando com amostra, portanto, ao invés de trabalhar com o número de pontos, trabalha com o grau de liberdade daqueles pontos. O teste variar. Agora, na hora de fazer o gráfico, você não deve utilizar a barra de erro automática do desvio padrão. Porque a barra de erro automática do desvio padrão vai calcular o desvio padrão daquelas médias. Não vai calcular o desvio padrão na variação antes de chegar naquelas médias. Está entendendo a diferença? Você tem 5 pontos. Não é só isso. Você está fazendo o desvio padrão das médias. O que é que vai ser maior? O desvio padrão das médias ou o desvio padrão do experimento? Porque o experimento já matou, quando você vai para a média, você já matou parte da variação. O desvio padrão que o Excel vai calcular é o desvio padrão entre esses dois pontos aqui. Porque o Excel está vendo só entre esses dois pontos. E isso, se esses dois pontos são diferentes, porque o tratamento é diferente, pode levar a ter uma variação maior, porque ele está misturando a variação dos tratamentos com a variação do atraso. Quando o que você quer mostrar nas barras é a variação do atraso, não a variação dos tratamentos. A variação dos tratamentos você já está mostrando pelas suas barras, pelos pontos que você está representando. Esses dois tratamentos são diferentes. Estou mostrando isso aqui. O tratamento de mão direita está mais alto que o tratamento de mão esquerda, eles são diferentes.
Tranquilo?